Olha, gente, nos últimos dias, muito tem se falado sobre a alopécia. A doença colocou a atriz Jada Smith sob os holofotes no Oscar 2022. Isso depois que o apresentador Chris Rock fez uma piada a respeito da cabeça raspada da mulher. O marido, Jada Smith, o marido de Jada, né, Will Smith, foi até o palco e agrediu o humorista. A cena, essa aí que a gente está acompanhando agora, todo mundo já viu. Mas a condição de Jada Smith é a mesma de milhões de brasileiros que também possuem a doença autoimune. Recentemente, uma pesquisa apontou que um remédio usado para o tratamento da artrite pode ajudar no controle da alopécia. A gente vai falar sobre esse assunto agora com a dermatologista Lana Bezerra, ela que está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui. Então, eu queria que a senhora começasse explicando o seguinte: existe mais de um tipo de alopécia, é isso mesmo? Sim, o nome alopecia ou alopecia significa perda de cabelo. Então, existem os tipos, né? Alopecia androgenética, causada por genética, pela famosa calvície. A, a alopecia areata, que é essa condição que foi falada agora na reportagem, que é um quadro totalmente distinto, que é um quadro imunológico, né? Autoimune. Então, existem diferenças de alopecia, né? Por exemplo, essa na foto aí é uma alopecia areata. Você vê bem a característica específica dessa perda localizada de cabelo, com essas áreas bem claras, com a pele clara, assim, você vê que fica brilhante, né? Você vê que tem uma perda total dos cabelos naquela região, naquela placa que foi acometida. E normalmente dão placas circulares no couro cabeludo, na barba, em qualquer área que tenha pelo, pode acontecer a alopecia areata, que é essa doença autoimune causada pela perda localizada de cabelo, formando essas placas arredondadas aí. Certo. E existe semelhanças entre a artrite e a alopécia? Queria que a senhora explicasse para a gente, de uma forma simples, né, para todos nós que somos leigos entendermos, como funciona o mecanismo de uma doença autoimune. Então, tanto a artrite quanto a parte da alopecia areata são doenças relacionadas com o sistema imunológico, ou seja, como se fosse uma resposta exagerada das células de defesa. Então, é como se, por exemplo, a alopecia areata é como se tivesse células inflamatórias que atacassem o próprio cabelo. E, da mesma forma, a artrite. São a produção excessiva de células inflamatórias que causam o acometimento articular. Então, da mesma forma que eles perceberam que existem alguns medicamentos que controlam esse sistema imune, viram que algumas medicações poderiam servir para controlar a doença. Repito, não é para curar, mas para controlar doenças mais graves, né? São quadros mais graves que é utilizado o uso imunobiológico, são medicamentos usados para ambas doenças, né? Entendi. Então, não é um medicamento esse, conforme apontou essa pesquisa, que pode ter uma eficácia no caso da alopecia, ele não é recomendado para todos os pacientes. Não, os imunobiológicos hoje, eles podem ser oral, tópico, ainda é muito inicial para a alopecia areata. Ele é um tratamento de terceira linha, não é um tratamento de primeira linha, e ele é utilizado em alguns casos refratários, ou seja, resistentes ao tratamento padrão. Então, pacientes que às vezes não respondem ao uso de corticoide oral, injetado, tópico. Então, hoje, a primeira linha de tratamento da alopecia areata são os tratamentos à base de corticoide, de minoxidil, antralina, difenciprona, são medicamentos mais estudados. Os imunobiológicos, são esses que foi referido aqui na reportagem, são para aqueles pacientes que não responderam à primeira linha, primeira e segunda linha. E casos mais graves, você tem uma perda grande do cabelo, da sobrancelha, são casos mais graves. E nesses casos, não são todos que respondem, né? Então, são medicamentos caros que também têm muito efeito colateral. Certo, doutor. O que provoca a alopecia, essa resposta exagerada do sistema imunológico? É algum fator genético, fatores psicológicos que influenciam? Então, existe a questão genética também. Às vezes o pai, a mãe, os avós têm já um quadro de alopecia areata, você tem uma predisposição maior. Existe o fator individual, que é o estresse do paciente, o quadro de ansiedade.
E também existem algumas doenças infecciosas que podem contribuir para o quadro de desencadear o quadro de alopecia areata. Mas é um quadro imunológico. Ele tem uma alteração do sistema imunológico seu que favorece a apresentação desse quadro. Tá explicado, doutor. Agora, quais os sintomas da alopecia? Ela dá algum sinal além da queda de cabelo? Por exemplo, provoca dor, provoca sangramento em alguma situação ou não? É exclusivamente a queda de cabelo? Não, a alopecia areata normalmente é um quadro assintomático, assim, não tem dor normalmente. Raros casos, você pode ter, às vezes, um incômodo na região, uma coceira, alguma dorzinha no local onde teve a queda, mas não é o comum. O comum é um achado mesmo, o paciente às vezes está no salão, de repente a cabeleireira fala assim, nossa, você está com uma falha grande aqui. Né? Então, você normalmente descobre por outras pessoas que observam. Ou às vezes você vai barbear, de repente, nossa, estou com uma falha. Né? Então, é percebido de repente o paciente por conta assim, de visualizar. Couro cabeludo é muito comum das pessoas não perceberem. Quem percebe realmente é o companheiro, ou o cabeleireiro, ou o colega que consegue ver e notifica o paciente. Mas normalmente é assintomático, não tem sintoma nenhum. Certo. E como que é feito o diagnóstico mesmo ali? É feito no consultório de um dermatologista? Porque a gente sabe, muitas pessoas inclusive estão assistindo a gente agora, tem queda de cabelo, as pessoas perdem mais cabelo diariamente do que outras. Como saber que isso está passando do limite? Quanto que é o momento de procurar um dermatologista? Normalmente a pessoa ela realmente se incomoda pela área de falha. Essa falha, por exemplo, na barba, no couro cabeludo, é realmente uma coisa que provoca muito desespero nos pacientes, eles nos procuram ou procuram outro médico. Uma coisa comum que a gente percebe às vezes é a associação da alopecia areata com os problemas de tireoide. Então, muitas vezes é um paciente que vem até mim com essa falha, a gente vai pedir os exames de investigação, se tem outra doença autoimune, e acaba descobrindo uma tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide também. Então, muitas vezes, a alopecia areata está associada com outra doença autoimune, que vem até a gente ou até o endocrinologista para tratar a alopecia areata, ou a tireoidite, e acaba descobrindo uma alopecia areata no couro cabeludo, por exemplo. Então, normalmente, o paciente se incomoda com essa área de falha, essa área brilhante, né, no couro cabeludo, sem nenhum tipo de pelo na região, e aí realmente fica uma região careca, a famosa pelada, né? Forma essa região pelada. E é diferente da calvície. A calvície você vê, não é uma área pelada, você vê uma rarefação, mas não uma área pelada, brilhante. Então, tipicamente, assim, a alopecia areata é muito fácil de descobrir de forma clínica. Só que existem alguns casos de alopecia areata que ela tem uma rarefação que lembra um pouco a calvície. Só que o quadro dela não é tão assim, longo como a alopecia androgenética, que é a calvície. Ele é um quadro mais abrupto, então é de uma hora para outra ela surge. E aí dá uma noção do diagnóstico mais da areata. Mas na dúvida, a gente muitas vezes faz a biópsia de couro cabeludo. Certo. Se a pessoa que tem a doença parar o tratamento, ela perde os avanços, o cabelo começa a cair mais, como que funciona a questão do tratamento? É um tratamento de longo prazo? Ele é vitalício? Então, a alopecia areata ela é muito individual. Tem pacientes que às vezes têm um quadro uma vez na vida na barba e nunca mais volta. E muitas vezes ela melhora espontaneamente, que é a grande maioria. Aquela paciente, não, eu tive uma falhazinha aqui, passou 2, 3 meses, melhorou espontaneamente, não precisou de nenhum tratamento. A grande maioria é assim, melhora espontânea. Só que alguns ficam persistindo. E aí você vai usar os tratamentos, né? Por exemplo, ali os tópicos, muitas vezes melhora só com tópico mesmo, nem precisa usar medicamento oral ou injetável, e aí melhora. Passado um tempo, pode ser que volte. Então, a alopecia areata, existe uma chance grande de ter uma recidiva, ou seja, de um retorno do quadro desencadeado por alguma infecção, por algum momento de estresse, ansiedade, pode ocorrer muito esse retorno do quadro. Não dá para falar que o paciente curou, mas dá para falar que ele é portador da alopecia areata. Você orienta o paciente, se é um paciente muito estressado, muito ansioso, para fazer até em conjunto uma terapia comportamental, procurar um psicólogo, um psiquiatra para nos ajudar no tratamento. Certo. Agora a pergunta de telespectadora, a Rosilene, ela quer saber se a pessoa que tem alopecia areata e que está tratando
pode fazer escova progressiva? Acho que a gente pode estender essa pergunta a todos os tipos de procedimentos estéticos nos cabelos, né? Pintura, Sim, aquela prancha, né? Chapinha, isso é recomendado para quem está no tratamento ou é melhor não? eu recomendo que faça um tratamento que envolva tração ou química muito mais forte depois da estabilização da doença. Porque durante o processo agudo da doença, aquele processo inicial, só de você puxar o cabelo, você sai com facilidade. Então, você pode ter uma piora da alopecia por tração, porque ainda o cabelo ele tá com facilidade de saída, né? Então, eu recomendo depois estabilizar, a gente avalia, faz um teste de tração para ver se a periferia daquela alopecia se está saindo com facilidade, se a doença está estável, aí sim a gente libera. Mas até então, se tiver um quadro muito inicial, eu prefiro estabilizar com essa queda, não ficar com essa queda tão grande. Tá bom. Agora, outra pergunta de telespectadora Laiane Duarte. Ela quer saber o seguinte: ela está com o cabelo quebrando e caindo muito. Qual o exame fazer para saber a causa, para saber se é alopecia? Mas a alopecia não tem relação com quebra de cabelo, né, doutora? Só com a queda mesmo dos fios. Não, é uma doença do couro cabeludo. Aham. Existem diferenças muito grandes em doenças do couro cabeludo e da haste, que é do fio, né? Normalmente o cabelo quebradiço pode ter a ver com vários fatores, como deficiências nutricionais, vitamina, anemia, a própria química, né? O uso de esse dano térmico pelo secador. Então, normalmente pode ter associação de vários fatores. Normalmente, o paciente que incomoda com a queixa de cabelo, ele deve procurar um dermatologista, especialista em parte de cabelo, para investigar, fazer o exame do couro cabeludo, fazer exames de sangue laboratoriais para investigar se está tudo bem com a tireoide, com a vitamina D, com ferro, fazer uma investigação completa dos exames gerais para ver se. Porque às vezes o paciente acha que está precisar tomar um monte de vitaminas, essas vitaminas de propaganda, e às vezes tem uma deficiência de ferro, que é o básico. O paciente às vezes tem um fluxo menstrual intenso, e que a gente vê o mais comum das mulheres é uma deficiência de ferro, que é a ferritina muito baixa. E aí você vê um cabelo mais quebradiço, mais fraco. Então, investigação, esse acompanhamento com o profissional é imprescindível, né? Sem automedicação. Aqueles produtos como o minoxidil, eles são recomendados para o caso da alopecia ou não tem efetividade nesse caso? Sim, o minoxidil tópico, por exemplo, é um dos tratamentos de primeira linha que a gente faz hoje, associado com o uso de corticoide também, em alopecia areata, em casos de placas, né? Essas lesões de placas menores. Tá ótimo, doutora Lana Bezerra, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos importantes a respeito desse problema que ainda gera muitas dúvidas na população. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada pelo convite, um bom dia para vocês. Bom dia, tchau, tchau.